Juliana acordava antes do sol nascer, o aroma fraco do café barato, já preenchendo o pequeno apartamento que dividia com a família. Não era um aroma convidativo, apenas um combustível necessário para enfrentar mais um dia. O peso da responsabilidade se manifestava em cada músculo tenso, em cada bocejo reprimido. Ela era a engrenagem que mantinha tudo funcionando, a filha que, silenciosamente, garantia que as contas fossem pagas, a comida estivesse na mesa e Bruna pudesse frequentar a faculdade. Enquanto Bruna dormia despreocupadamente, Juliana já estava conferindo os boletos, organizando as finanças em uma planilha meticulosa. Cada centavo era contabilizado, cada gasto avaliado. A luz, a água, o aluguel, a internet, tudo passava pelo seu escrutínio. Era uma dança constante entre o que era essencial e o que era supérfluo, uma dança que ela aprendera a dominar com o tempo. A faculdade de Bruna era um peso significativo no orçamento. Juliana, que sonhara em cursar letras, havia deixado seus próprios planos de lado para garantir que a irmã tivesse a oportunidade que ela nunca teve. Bruna, por sua vez, raramente demonstrava gratidão. Priнимая o sacrifício de Juliana como algo natural, até mesmo merecido. O trabalho de Juliana consumia a maior parte de seu tempo e energia. Era assistente administrativa em um escritório de contabilidade, um emprego burocrático e pouco recompensador, mas que lhe garantia um salário fixo. Além disso, fazia trabalhos freelancers como redatora e revisora, aproveitando cada minuto livre para aumentar sua renda. A rotina era exaustiva. Acordava cedo, trabalhava o dia todo, voltava para casa, preparava o jantar, pagava as contas e ainda encontrava tempo para os trabalhos extras. Dormia poucas horas, sempre com a sensação de que havia algo mais a ser feito, e, no entanto, nunca reclamava. O silêncio era sua armadura, a forma de suportar o fardo sem desmoronar. A falta de reconhecimento era algo que a corroía por dentro. Seus pais, consumidos por suas próprias preocupações, pareciam não perceber o sacrifício que ela fazia. Bruna, então, era ainda pior. Via Juliana como uma espécie de caixa eletrônico ambulante, alguém que estava ali para suprir suas necessidades e desejos. Em casa, Juliana raramente ouvia um "obrigada" ou um "você está fazendo um bom trabalho". Pelo contrário, as críticas eram frequentes. Se a comida não estava do agrado de Bruna, Juliana era a culpada. Se a internet falhava, a responsabilidade era dela. Se alguma conta atrasava, era porque ela não estava se esforçando o suficiente. O brunch de aniversário de Bruna se aproximava e Juliana se esforçava para tornar a data especial, mesmo com o orçamento apertado. Sabia que a irmã esperava presentes caros e uma celebração grandiosa. Juliana planejou tudo com cuidado, economizando em cada detalhe para poder agradar a todos. Mal sabia ela que, em vez de gratidão, receberia uma acusação cruel e injusta que mudaria sua vida para sempre. Aquele brunch, que deveria ser um momento de alegria, se tornaria o palco de uma traição que a marcaria profundamente. O peso da responsabilidade que Juliana carregava há tanto tempo se tornaria insuportável, levando-a a questionar tudo em que acreditava. Mal sabia ela que, em vez de gratidão, receberia uma acusação cruel e injusta que mudaria sua vida para sempre. Aquele brunch, que deveria ser um momento de alegria, se tornaria o palco de uma traição que a marcaria profundamente. O peso da responsabilidade que Juliana carregava há tanto tempo se tornaria insuportável, levando-a a questionar tudo em que acreditava. O sol da manhã entrava pelas janelas da sala, iluminando a mesa farta e colorida. O brunch de aniversário de Bruna estava em pleno andamento. Risadas ecoavam pelo ambiente, enquanto os pais de Juliana e Bruna se serviam de panquecas e frutas. Bruna, radiante em seu vestido novo, recebia os cumprimentos com um sorriso forçado. Juliana observava a cena com um misto de cansaço e satisfação. Havia se esforçado para tornar aquele dia especial, mesmo sabendo que não receberia o mesmo em troca. De repente, o clima festivo se dissipou como fumaça. Bruna, com um tom de voz carregado de drama, chamou a atenção de todos. "Preciso dizer uma coisa", anunciou com os olhos fixos em Juliana. O silêncio se instalou na sala, denso e pesado. Juliana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento sombrio que a paralisou. Sumiram R$ 9.000 em joias.
Bruna continuou, a voz tremendo levemente. Um colar que a mamãe me deu de presente no ano passado. Era meu preferido. Os pais de Juliana trocaram olhares preocupados. Juliana sentiu o sangue gelar nas veias. 9.000 reais era uma quantia enorme. Quase 2 meses de seu salário. Bruna respirou fundo, como se reunisse coragem para o que estava prestes a dizer. Eu sei quem pegou, afirmou com a voz agora firme e acusatória. Todos os olhares se voltaram para Juliana, que sentiu o rosto corar de indignação. Juliana roubou meu colar, Bruna concluiu, apontando o dedo para a irmã. A incredulidade estampou-se no rosto de Juliana. O quê? Bruna, como você pode dizer uma coisa dessas? Exclamou a voz embargada pela emoção. Eu nunca faria uma coisa dessas. Seus pais a encaravam com desconfiança, como se já a considerassem culpada. Aquele era o golpe mais baixo que poderia receber, vindo justamente de quem ela tanto se esforçava para sustentar. Não se faça de inocente, Bruna rebateu, com um sorriso frio nos lábios. Você sempre teve inveja das minhas coisas, sempre quis ser como eu. Juliana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a derramá-las. Não daria a Bruna o prazer de vê-la sofrer. Isso é ridículo, respondeu, tentando manter a voz firme. Eu trabalho duro para pagar as suas contas, para que você possa ter tudo o que quer. Por que eu roubaria um colar? Como pode me acusar disso? Juliana insistiu, a voz trêmula. Eu sempre coloquei vocês em primeiro lugar. Seus pais, antes tão afetuosos, agora a encaravam com frieza. A mãe, com os olhos marejados, desviou o olhar. O pai, com a mandíbula tensa, cruzou os braços. Aquele era o julgamento sumário. A família, que ela tanto amava e sustentava, se voltava contra ela sem sequer lhe dar o benefício da dúvida. Bruna jamais mentiria sobre algo assim, disse a mãe, a voz embargada. Ela sempre foi tão honesta e sincera. Juliana sentiu como se uma faca lhe atravessasse o peito. A injustiça daquela situação era insuportável. Como podiam acreditar em Bruna, que sempre foi mimada e egoísta, e duvidar dela, que sempre se sacrificou por todos? Nós te demos tudo, Juliana, continuou o pai, o tom de voz carregado de decepção. E é assim que você nos retribui? Roubando sua própria irmã? Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Juliana se sentiu traída, abandonada e profundamente magoada. Eu não roubei nada, gritou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Eu juro, vocês precisam acreditar em mim. Mas suas palavras caíram no vazio. Seus pais estavam determinados a acreditar na versão de Bruna, a protegê-la a qualquer custo. Já chega, Juliana, disse o pai com firmeza. Não queremos mais você nesta casa. Pegue suas coisas e vá embora. O mundo de Juliana desabou naquele instante. Ser expulsa de casa, acusada injustamente de roubo, traída pela própria família, era mais do que ela podia suportar. Vocês estão cometendo um erro, implorou a voz embargada pelo choro. Vão se arrepender disso. Mas seus pais permaneceram irredutíveis. Bruna, com um sorriso vitorioso nos lábios, observava a cena em silêncio. Juliana percebeu que tudo aquilo era parte de um plano cruel e premeditado. Sem ter para onde ir, Juliana pegou uma pequena mala, colocou algumas roupas e seus documentos. Antes de sair, olhou para seus pais, com os olhos cheios de dor e decepção. Eu nunca vou perdoar vocês por isso, disse a voz carregada de amargura. Ao sair pela porta, sentiu como se estivesse deixando para trás toda a sua vida. A casa, que antes era seu lar, agora era um lugar de dor e traição. A família, que antes era seu porto seguro, agora era sua maior decepção. Aquele era o fim de uma era, o início de uma nova jornada, repleta de incertezas e desafios. A dor da traição familiar era quase física, um aperto constante no peito que parecia sufocá-la. Ao sair pela porta, sentiu como se estivesse deixando para trás toda a sua vida. A dor da traição familiar era quase física, um aperto constante no peito que parecia sufocá-la. Mas a dor, por mais lancinante que fosse, não a paralisaria. A partir daquele momento, Juliana tomaria as rédeas do seu destino, e a primeira ordem do dia seria cortar o mal pela raiz. Com o coração pesado, mas determinada, Juliana sacou o celular. A lista de contatos da família brilhou na tela. A cada nome, uma pontada de decepção. Mas ela não podia hesitar. Era hora de acabar com o ciclo de dependência que a aprisionava há tantos anos. O primeiro telefonema foi para a companhia de eletricidade. Gostaria de cancelar o fornecimento de energia da residência, disse, a voz embargada, mas firme.
Em seguida, ligou para a operadora de internet, solicitando o cancelamento imediato do serviço. Cada ligação era como um golpe, mas Juliana sabia que era necessário. O golpe mais duro foi ligar para a faculdade de Bruna. A atendente confirmou o nome da aluna e Juliana respirou fundo. Gostaria de cancelar a minha autorização de pagamento das mensalidades, informou, sentindo um nó na garganta. Aquele era o futuro da irmã, mas Bruna havia feito a sua escolha. Por fim, ligou para a seguradora do carro da família. Solicito o cancelamento da apólice, disse com a voz quase inaudível. Aquele carro que tantas vezes serviu para levar a família para passeios e viagens, agora seria apenas mais um peso nas finanças. No dia seguinte, o caos se instalou na casa. Ao acordarem, os pais de Juliana se depararam com a casa às escuras. A luz havia sido cortada. A mãe tentou acessar a internet para verificar as redes sociais, mas a conexão estava inativa. O desespero começou a tomar conta. Bruna, por sua vez, chegou atrasada na faculdade, apenas para descobrir que sua matrícula estava trancada por falta de pagamento. A humilhação foi pública e a raiva contra Juliana cresceu exponencialmente. Como ela ousava fazer isso? O carro, que Bruna tanto usava para se exibir com as amigas, estava agora parado na garagem, sem seguro e sem gasolina. A liberdade que ela tanto prezava havia sido abruptamente interrompida. A casa, antes um lar confortável e seguro, transformou-se em um palco de discussões e acusações. Os pais, desesperados com a falta de dinheiro e a ausência de recursos básicos, culpavam um ao outro pela situação. A máscara da família perfeita havia caído, revelando a fragilidade e a dependência que sempre existiram por baixo. Aquele era o fim do sustento, o início de uma nova e dolorosa realidade. Aquele era o fim do sustento, o início de uma nova e dolorosa realidade. Dias se passaram em meio ao caos familiar. Juliana tentava se manter distante, absorvendo a nova rotina em um pequeno apartamento alugado. Uma tarde, seu celular vibrou com uma notificação. Era um arquivo de vídeo enviado por um número desconhecido. Intrigada, Juliana abriu a mensagem. A imagem tremia um pouco, revelando a fachada da casa onde crescera. A câmera parecia escondida atrás de uma planta. De repente, Bruna surgiu na imagem, falando ao telefone. A voz de Bruna, normalmente tão doce e melodiosa, soava amarga e triunfante. Sim, deu tudo certo. Aquela idiota acreditou em tudo, Bruna dizia, com um sorriso cruel estampado no rosto. Plantei o colar na gaveta dela e funcionou perfeitamente. Agora ela está fora de casa e eu finalmente me livrei da sombra dela. Juliana sentiu um choque percorrer seu corpo. A frieza e a premeditação de Bruna eram assustadoras. Aquele sorriso maldoso, a confissão explícita. Era tudo tão claro, tão calculado. A dor da traição se intensificou, misturada com uma raiva crescente. Como Bruna, sua própria irmã, podia ser capaz de tamanha crueldade. Na gravação, Bruna continuava a se vangloriar do seu plano. Ela sempre se achou a boazinha, a responsável. Agora vai aprender a lição. E o melhor de tudo é que a faculdade está garantida e eu posso continuar gastando o dinheiro dela sem que ela desconfie de nada. Juliana sentiu o estômago embrulhar. As palavras de Bruna eram como facadas, revelando a inveja e o ressentimento que a irmã sempre escondera. Aquele ódio, nutrido em segredo, agora explodia em uma confissão gravada, um testemunho da sua própria maldade. A vizinha, cuja identidade Juliana desconhecia, havia capturado a verdade. A prova da sua inocência estava ali, gravada em vídeo, desmascarando a farsa de Bruna. Aquele colar, o motivo da sua expulsão, era apenas uma peça de um plano sórdido para destruí-la. Juliana assistiu ao vídeo repetidas vezes, absorvendo cada detalhe, cada palavra, cada expressão no rosto de Bruna. A raiva fervia em suas veias, mas também sentia um alívio imenso. A verdade estava ali, irrefutável, e ela não estava mais sozinha. A gravação era a chave para a sua libertação, a arma que usaria para se defender e expor a crueldade da sua família. Agora, a justiça seria feita. Juliana assistiu ao vídeo repetidas vezes, absorvendo cada detalhe, cada palavra, cada expressão no rosto de Bruna. A raiva fervia em suas veias, mas também sentia um alívio imenso. A verdade estava ali, irrefutável, e ela não estava mais sozinha. A gravação era a chave para a sua libertação, a arma que usaria para se defender e expor a crueldade da sua família. Agora,
A justiça seria feita. A notícia da gravação se espalhou como fogo em palha. Uma vizinha, cansada das artimanhas de Bruna, divulgou o vídeo em grupos de fofoca da cidade. A confissão de Bruna, antes sussurrada em segredo, ecoou por toda parte, chegando inevitavelmente aos ouvidos da faculdade. A instituição, conhecida por sua reputação de excelência e valores éticos, não tolerou a conduta da aluna. Um inquérito interno foi aberto e Bruna foi convocada para prestar esclarecimentos. A suspensão foi inevitável. A faculdade, após analisar as provas e ouvir o depoimento de Bruna, considerou sua conduta incompatível com os princípios da instituição. A notícia da suspensão se espalhou rapidamente pelos corredores da faculdade, pelos grupos de WhatsApp dos alunos e pelas redes sociais. Bruna, antes vista como uma garota popular e invejada, tornou-se alvo de olhares de reprovação e comentários maldosos. O impacto da suspensão na vida de Bruna foi devastador. Seus sonhos de uma carreira promissora foram momentaneamente interrompidos. As portas que antes se abriam para ela agora pareciam se fechar. A vergonha era palpável. Evitava os olhares das pessoas, escondia-se em casa, mergulhada em remorso e desespero. A faculdade, que antes era seu refúgio e palco de conquistas, agora era um lugar de humilhação e exclusão. A reputação de Bruna, antes impecável, foi manchada para sempre. A imagem de garota estudiosa e bem-sucedida foi substituída pela de uma pessoa invejosa e dissimulada, capaz de prejudicar a própria irmã para alcançar seus objetivos. Amigos se afastaram, oportunidades foram perdidas e o futuro, antes tão promissor, tornou-se incerto e sombrio. A suspensão da faculdade não era apenas uma punição acadêmica, mas uma sentença social que a marcaria para sempre. A reputação de Bruna, antes impecável, foi manchada para sempre. A imagem de garota estudiosa e bem-sucedida foi substituída pela de uma pessoa invejosa e dissimulada, capaz de prejudicar a própria irmã para alcançar seus objetivos. Amigos se afastaram, oportunidades foram perdidas e o futuro, antes tão promissor, tornou-se incerto e sombrio. A suspensão da faculdade não era apenas uma punição acadêmica, mas uma sentença social que a marcaria para sempre. A ausência do salário de Juliana foi sentida quase que instantaneamente. As contas começaram a se acumular na mesa da sala, antes sempre organizadas e pagas em dia. A luz foi a primeira a ser cortada, mergulhando a casa em um breu incômodo nas noites quentes. Em seguida, veio o aviso da internet, essencial para o trabalho dos pais e para os estudos de Bruna, agora em suspenso, mas ainda dependente da conexão para pesquisas e trabalhos. Eu não sei o que fazer, lamentava-se a mãe enquanto tentava acender velas para iluminar o jantar. Nunca imaginei que chegaríamos a essa situação. O pai, antes sempre otimista, permanecia em silêncio, o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. A faculdade de Bruna, sem o pagamento das mensalidades, enviou um ultimato. A matrícula seria cancelada se a dívida não fosse quitada em poucos dias. A situação financeira da família se deteriorava a cada dia. As dívidas se acumulavam, os juros aumentavam e a esperança de uma solução diminuía. Sem o apoio de Juliana, a casa que antes era um lar seguro e confortável se transformou em um fardo insustentável. A decisão de expulsar Juliana, baseada em uma acusação falsa e sem provas, agora se mostrava um erro catastrófico. O desespero tomou conta dos pais. As noites eram mal dormidas, os dias eram longos e exaustivos. A culpa corroía suas consciências. Como pudemos duvidar da nossa própria filha? Questionava o pai, com a voz embargada pelo remorso. Juliana sempre foi a mais responsável, a mais honesta. Fomos injustos com ela. A mãe, em prantos, concordava. Acreditamos em uma mentira, em uma armação, e agora estamos pagando o preço. O inevitável aconteceu. Sem condições de arcar com as despesas, a família perdeu a casa. O lar que construíram com tanto esforço, o lugar onde viveram momentos felizes e criaram suas filhas, foi tomado pelo banco. A notícia da perda da casa foi um golpe duro, um baque que os deixou sem chão. A sensação de impotência era avassaladora. No dia da mudança, enquanto empacotavam os últimos pertences, o pai encontrou uma foto de Juliana quando criança. Um sorriso doce e inocente iluminava seu rosto. As lágrimas correram soltas pelo rosto do pai. Aquele sorriso que antes trazia alegria,
agora era um lembrete doloroso da injustiça que cometeram. O remorso era profundo, a dor insuportável. Eles haviam perdido tudo: a filha, a casa e a dignidade. Enfrentavam agora as duras consequências de suas ações em meio ao caos e à desesperança. No meio daquela bagunça, enquanto reviravam caixas em busca de algo que lhes trouxesse algum conforto, a mãe de Juliana encontrou uma pasta antiga. Juliana, sua avó deixou isso para você, disse a voz embargada. Dentro havia documentos e um extrato bancário, um fundo de 85 mil intocado, destinado a Juliana. A revelação foi um choque. Anos de dificuldades, de sacrifícios, e aquele dinheiro escondido por seus próprios pais. A raiva misturava-se à incredulidade. Era a confirmação de que a ganância e a manipulação sempre estiveram presentes, mesmo disfarçadas de amor e proteção. Com o dinheiro da avó, Juliana viu uma oportunidade de recomeçar. Não seria fácil, mas finalmente tinha uma base para construir algo seu, longe da toxicidade familiar. Decidiu investir em si mesma, em seu futuro. Alugou um pequeno apartamento, um espaço só seu, onde pudesse respirar e se sentir segura. Era simples, mas representava a liberdade que tanto almejava. Paralelamente, Juliana começou a pesquisar sobre finanças, sobre investimentos, sobre como construir uma vida independente e próspera. Mergulhou em livros, cursos online, tudo o que pudesse ajudá-la a transformar aquele dinheiro em algo ainda maior. E em meio a essa busca, teve uma ideia: compartilhar seu conhecimento e sua história com outras pessoas que passaram por situações semelhantes. Assim, nasceu o canal no YouTube, Finanças e Superação, reconstruindo sua vida após famílias tóxicas. Juliana começou timidamente, gravando vídeos simples em seu apartamento, falando sobre suas experiências, sobre os erros que cometeu, sobre as lições que aprendeu. Compartilhava dicas de finanças, de organização, de como lidar com a pressão familiar, de como se libertar de relacionamentos abusivos. O canal começou a atrair seguidores, pessoas que se identificavam com sua história, que se sentiam inspiradas por sua coragem, que buscavam um caminho para sair da escuridão. Comentários, mensagens de agradecimento, relatos de superação. Juliana percebeu que sua dor, sua experiência, poderiam ajudar outras pessoas a encontrarem a luz. O canal cresceu rapidamente. Juliana investiu em equipamentos melhores, em edição profissional, em conteúdo de qualidade. Convidou especialistas para entrevistas, criou cursos online, lançou produtos digitais. O que começou como uma forma de terapia se transformou em um negócio próspero e gratificante. Juliana se tornou uma referência em finanças e superação, uma voz para aqueles que se sentiam silenciados. Hoje, ela vive em paz, realiza seus sonhos e se tornou uma inspiração para milhares de pessoas. Enquanto isso, na antiga casa da família, o clima era de desolação. A luz cortada, a internet desligada, a faculdade de Bruna suspensa. Os pais de Juliana se viam afogados em dívidas, a casa prestes a ser leiloada. A máscara da falsa felicidade e da estabilidade financeira havia caído, revelando a fragilidade e a dependência que sempre existiram. Eles sabiam, no fundo, que a responsável por aquele desastre era Bruna, com sua inveja e suas mentiras, mas a dor de admitir o próprio erro era grande demais. De longe, acompanhavam o sucesso de Juliana. Viam seus vídeos, liam os comentários de seus seguidores, testemunhavam a transformação que ela havia promovido na vida de tantas pessoas. Uma pontada de remorso, talvez, mas o orgulho ferido impedia qualquer aproximação. Observavam a filha forte e bem-sucedida que desprezaram, a mulher que construiu um império com a dor que eles mesmos causaram. Bruna, por sua vez, vivia atormentada pela culpa e pelo fracasso. A suspensão da faculdade, o desprezo dos amigos, a ruína da família. A gravação da vizinha havia se espalhado e sua reputação estava manchada para sempre. Tentou em vão entrar em contato com Juliana, mas todas as suas tentativas foram ignoradas. Sabia que havia cometido um erro imperdoável e que a reconciliação seria impossível. Os pais perderam a casa. Tiveram que se mudar para um bairro distante, para um lugar pequeno e humilde, bem diferente do conforto a que estavam acostumados. A realidade os atingiu com força, mostrando que a vida sem o apoio financeiro de Juliana era insustentável. A saudade da filha,
o arrependimento pelas palavras duras, a culpa por terem acreditado em Bruna sem questionar. Tudo isso pesava sobre seus ombros, tornando os dias ainda mais difíceis. Juliana, por outro lado, vivia um momento de plenitude. Seu canal no YouTube era um sucesso, suas finanças estavam estáveis e sua vida pessoal era rica e gratificante. Viajava pelo mundo, conhecia pessoas inspiradoras, participava de eventos e palestras. Sua história de superação tocava o coração de milhares de pessoas, que a viam como um exemplo de resiliência e determinação. No palco de um grande evento sobre finanças e desenvolvimento pessoal, Juliana brilhava. Vestida com um elegante vestido vermelho, sorria para a plateia, transmitindo confiança e alegria. Sua voz ecoava pelo salão, inspirando todos a acreditarem em seus sonhos, a superarem seus medos, a reconstruírem suas vidas. Acreditem em vocês mesmos, mesmo quando ninguém mais acreditar, dizia com os olhos brilhando. A dor pode ser um trampolim para o sucesso. A escuridão pode ser o prenúncio de um novo amanhecer. Não desistam nunca. A câmera focava em seu rosto radiante, iluminado pela luz dos holofotes. Um sorriso genuíno, sincero, que expressava toda a sua superação e vitória. Juliana havia transformado sua dor em força, sua fraqueza em poder, sua história em inspiração. Ela era a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar a luz e trilhar um caminho de sucesso e felicidade. Ela era livre.